Olá, meu nome é Luciele, sou aluna da Uninter do Polo de João Malevade, de Minas Gerais. Eu e as minhas amigas aqui, a Adriele e a Gisiele, vamos estar apresentando para vocês, através desse vídeo, nosso estágio supervisionado do ensino médio, né? Nós somos alunas do curso de licenciatura em pedagogia. Agora a gente vai mostrar para vocês o nosso trabalho sobre a cultura. Estágio supervisionado do ensino médio, curso licenciatura em pedagogia, modo extensão. Meu nome é Adriele Cristina de Araújo, RU 2145697. Tem a Gisiele Gonçalves Barbosa Vital, RU 2145004. E a Luciele Abrantes Rossi Martins, RU 2145268. O nosso tema do seminário foi cultura. O que é cultura? Existem vários sentidos possíveis para a palavra cultura. Podemos defini-la como a maneira pela qual uma sociedade se estrutura e como se comporta, incluindo o que ela produz. A cultura é um fenômeno integral que abrange tudo o que uma coletividade é e faz. O que a cultura engloba? A cultura engloba a linguagem, o comportamento, os símbolos, as técnicas, os objetivos, as ideias, as regras e as crenças. Como nasceu a cultura? Durante o período conhecido como Paleolítico Superior, que se refere a um intervalo de aproximadamente 40 mil anos antes de Cristo e 10 mil anos antes de Cristo, grupos humanos que já habitavam na Terra e já dispunham de materiais como pedra, madeira e ossos. Aqui a gente vai estar mostrando para vocês agora uma imagem dos nômades, né? Que se organizavam em coletores e caçadores, né? Eles viviam em cavernas naquela época, como mostra na imagem aí, né? E eles se organizavam nos coletores, os que ficavam trabalhando, né, nas cavernas, e os caçadores que saíam para caçar. Aqui é a explosão criativa do Paleolítico Superior. Início, aproximadamente 80 mil anos atrás, há 40 mil anos na Europa. O aumento da ocorrência de rituais de enterro, indicativos de comportamentos religiosos e registros de arte rupestre. Aí nesse desenho a gente observa que a arte rupestre é aquela arte que eles desenhavam nas paredes, nas cavernas. Aqui a gente tem um gráfico dos estágios da invenção. Aí na era paleolítica, né, desde 300 mil anos, neolítico, desde 10 mil anos, clássico, desde 800, moderno, né, mais 1500, e contemporâneo, que é os dias de hoje. Como foi a evolução da cultura? A cultura se converteu em uma estratégia de sobrevivência. Com ela, a capacidade para transmitir conhecimentos e habilidades foi desenvolvida. Isso foi, inclusive, o que permitiu o surgimento de uma tecnologia mais refinada. Graças à evolução cultural, o processo evolutivo se acelerou, mas a evolução cultural precisa de duas habilidades humanas para que possa se desenvolver. São elas a aprendizagem social e a teoria da mente. Ainda que alguns animais pareçam ter tradições culturais, essas não melhoram nem evoluem com o tempo. Isso não acontece porque esses animais não têm as capacidades da teoria da mente e da aprendizagem social. Pelo contrário, as sociedades humanas, por meio da adaptação cultural acumulativa, evoluíram e se desenvolveram gradualmente. À medida que as pessoas imitam umas às outras, elegem e modificam as tecnologias existentes enquanto armazenam conhecimento e habilidades. O resultado de todos esses processos é uma cultura variada e complexa.
A teoria da mente é a capacidade de atribuir pensamentos e intenções a outra pessoa. Essa capacidade é adquirida geralmente aos 6 anos e é uma característica comum e exclusiva dos humanos. A teoria da mente nos permite saber que as outras pessoas também pensam e, portanto, têm intenções. Isso permite que os homens tenham crenças em comum e permite o desenvolvimento da cultura. Além disso, os humanos transmitem a cultura. Quando falamos com alguém sobre nossa religião e lhe mostramos os rituais sagrados dessa, estamos transmitindo cultura por meio da aprendizagem social. Imitamos e aprendemos o que vemos. Por exemplo, Carl Sagan contava que no Japão, uma espécie de caranguejo tinha a forma de uma máscara de samurai. Isso se devia ao fato de que durante gerações os caranguejos que apresentavam essa forma não eram pescados. Uma cultura que adorava os samurais contribuiu para que, mediante a aprendizagem social, as pessoas deixassem livre esses caranguejos e pescassem outras espécies. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as teorias da evolução cultural. As teorias que tentam prever a evolução cultural introduzem uma classificação que vem dos pensamentos de Karl Marx. Essa classificação divide os diferentes aspectos da cultura em 3 partes, que são infraestrutura, estrutura e superestrutura. Todos os aspectos da cultura podem ser classificados um desses 3 níveis. A infraestrutura engloba o aspecto mais materiais, ou relacionados à tecnologia, os meios de produção e os recursos naturais, ou humanos, que a sociedade usa em sua atividade econômica e social. As mudanças na infraestrutura são difíceis de serem previstas. Isso depende dos avanços tecnológicos, do desenvolvimento econômico e das mudanças na economia. As mudanças em outros níveis também afetam a infraestrutura. Exemplos da evolução cultural. De acordo com essa teoria, as culturas são adaptativas. As culturas tratam de se adaptar ao contexto em que estão inseridas, de acordo com o materialismo cultural, conceito teórico criado por Martin Reis. As mudanças na infraestrutura, mais concretamente no modo de produção ou na tecnologia, são os que fazem com que apareçam novos fatores culturais, que mudam a estrutura e a superestrutura. Apesar disso, os 3 níveis estão interrelacionados e as mudanças em qualquer um deles pode afetar outro nível, ainda que de forma mais sutil. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cultura e globalização. As relações entre cultura e globalização perpassam pela compreensão dos meios de comunicação e pela democratização em seus usos e acessos. Aí a gente, a gente fez um gráficozinho falando sobre os conceitos, da cultura que vem. A cultura, a globalização cultural e a aculturação. O processo de globalização permitiu a rápida conexão entre as diferentes localidades do planeta, mesmo as mais distantes entre si. De certo modo, isso interferiu e dinamizou também a proliferação das tradições e tendências cotidianas dos diferentes lugares, naquilo que ficou conhecido como globalização cultural. O espaço geográfico encontra-se repleto de elementos próprios do processo de globalização, como as antenas de TV e celular, os meios de transporte cada vez mais modernizados, os cabos de fibra óptica, as redes que nem sempre são visíveis, mas se fazem presente no espaço, entre outros elementos.
Isso também acontece com a cultura. O espaço geográfico constrói suas bases em inúmeros campos e configurações: economia, política, sociedade e educação, de modo que a cultura encontra-se plenamente inserida nesse contexto. Assim, observam-se as transformações das paisagens que variam do natural ao cultural, carregando ambientes constitutivos de todas as sociedades capitalistas, mas com elementos culturais locais ou regionais, que denotam a singularidade dos lugares. Mas como podemos compreender o comportamento e as transformações da cultura na área da globalização? Como elas se expressam em um espaço social cada vez mais interligado com a global? É possível dizer que estamos passando por uma padronização cultural? Com a globalização, ampliaram-se as facilidades de comunicação e, consequentemente, a transmissão dos valores culturais. Assim, observa-se que as diferentes culturas e os diferentes costumes podem se interagir sem a necessidade de uma integração territorial. Entretanto, observa-se também que esse processo não se dissemina de forma igualitária, de modo que alguns centros economicamente dominantes transmitem em maior número os seus elementos culturais. Por esse motivo, muito se fala em uma homogeneização das culturas, isto é, a padronização dos modos de ser e agir dos indivíduos, com base em uma referência dominante, fazendo sucumbir os valores locais e tradicionais. Nesse sentido, muitos acusam o processo de globalização de ser um sistema perverso, uma vez que ele não se democratiza inteiramente e só atinge os setores economicamente dominantes do mundo e das sociedades. Por outro lado, à medida que os sistemas de comunicação, informação e transporte vão elevando a sua capacidade de disseminação, observamos também a possibilidade dos costumes e valores locais se interpor aos elementos globais. Isso ocorre a partir do momento em que as comunidades tradicionais ou culturas regionais conseguem disseminar e divulgar, para além de suas fronteiras, as suas características. Com base nessas concepções, há quem diga que a globalização, na verdade, promove uma heterogeneização cultural. Por fim, é necessário observar que há uma hierarquia nos sistemas de comunicação. Apesar do advento da internet e das possibilidades de expressão por parte de inúmeras pessoas, há ainda algumas formas de pensamento e ideias socialmente dominantes sobrepõem-se às demais, através do uso preferencial sobre elementos midiáticos. Há exemplos do que ocorre com filmes e seriados, geralmente mantidos sob um padrão influenciando os estereótipos comportamentais. Nesse sentido, muitos são os que afirmam que, na verdade, o que ocorre é uma hegemonização cultural na globalização. Aqui a gente tem um mapa explicativo, né, da globalização pelo mundo, né, e da cultura. Foi o que a gente falou, né, da influência cultural nos Estados Unidos, né, a indústria cultural, a globalização e a cultura, como a gente falou, da homogeneização cultural e da heterogeneização cultural. Com a globalização, a era digital na cultura. Com a revolução digital, que é bastante recente, se considera a extensão da história da humanidade, o impacto da cultura que teve origem na Europa Ocidental sobre outras, e que já era grande tornou-se enorme, como foi observado no início da apresentação pelos determinados grupos de nômades, que já utilizavam meios eletrônicos e digitais. Ao mesmo tempo, essa cultura globalizada resultou em uma fascinação pelas culturas locais. Aí a gente tem também, né, uns tópicos aqui sobre consequências da globalização cultural.
como a gente falou, né, da homogeneização dos estilos de vida, né, os consumos culturais. O que são esses consumos culturais? Né? Filmes, livros, músicas, a uniformização cultural, é a difusão do consumismo, consumo em casa de produtos padronizados, uniformização do planeta ao nível alimentar, de vestuários, né? Que a gente vê aí, são várias marcas, né? Que a gente consome também, tudo rotulado, né? Aldeia global e a internacionalização de marcas. Outro também explicativo aqui, as vantagens da globalização cultural, que são criação de empregos, aumento do contato entre as pessoas de diferentes lugares, maior facilidade de investimentos externos, facilidade das trocas comerciais e culturais, aumento da circulação de informação e aumento da ajuda internacional. Então, esse foi o nosso vídeo, né, explicativo do nosso estágio sobre cultura. A gente veio falando desde o início um pouquinho da história da cultura, né, onde ela nasceu, e até os dias de hoje, com a internet, né, com a globalização, como ela é importante, né, de várias maneiras. Aí aguardo vocês para os nossos próximos vídeos, né, que a gente vai estar apresentando sobre culturas indígenas, sobre culturas africanas, sobre a cultura da Grécia Antiga e muito mais. Obrigada.